Mateus capítulo 8. Às vezes quando a gente prega esse tipo de palavra na igreja, alguns não voltam mais. Não voltam mais. Credo, bispo, verdade. Psiu, não conversa agora, gente, presta atenção. Alguns não voltam mais. A pessoa se sente ofendida. O diabo, ele trabalha tão forte na cabeça das pessoas, com tanta intensidade, que elas não conseguem entender. Mas eu creio que vocês vão ouvir essa palavra e vocês vão colocar no coração, e não vai ter demônio que vai impedir você de viver com Jesus para sempre. Diga graças a Deus. Olha, as pessoas, elas dizem ter fé, mas essa fé, ela não é pura. Pode-se dizer que não é fé, pode-se dizer que é outra coisa, chamada interesse. Está cheio as igrejas, está cheio. A fé, como eu sempre prego, não é uma religião. A fé não é uma filosofia. A fé não é o nome de uma igreja, igreja mundial, igreja fulana de tal. Não. A fé, ela é pura como essa criança aqui, ó. A fé, ela é pura. A fé não tem interesse. A fé não possui interesses. E se prega muito nas igrejas, mas não se orienta as pessoas a viverem pela fé, mas de uma maneira pura. Por exemplo, eu dei para vocês esse vasinho e estimulei a sua fé, para que você ajude a igreja e para que você creia que Deus pode refazer novamente a sua vida. Então, de duas maneiras eu preguei. Eu preguei no intuito de você espiritualmente ser renovado, e também preguei no intuito de que você ajude a igreja mundial a pagar o aluguel. Mas às vezes o pastor, o bispo e as pessoas, os membros, fazem só por interesse. O interesse do pregador é o dinheiro, e o interesse do povo é a bênção. Então vira um negócio, vira um mercado da barganha. Eu te dou o vasinho, você traz o dinheiro e Deus te dá a riqueza. Eu fico feliz pela tua oferta e você fica feliz pela promessa. Está errado. Está o quê? Errado. Você pode observar que o apóstolo Valdemiro Santiago, na televisão, ele pede ajuda. Pede ou não pede? Quem já viu o apóstolo pedindo ajuda para pagar as contas da igreja mundial? Mas ele fica oferecendo um mundo de fantasia para você? Não. Não. Mas é certo que uma vez você ajudando, com certeza Deus vai te honrar. Vai ou não vai? Mas para isso não precisa ter o interesse. Porque o interesse, ele passa a ser uma coisa maliciosa. Sabe por que muitas pessoas frequentam igrejas muitos anos, e a vida dela não muda nada? Eu vou mostrar para vocês, na Bíblia, uma mulher. A mulher, na Bíblia, é as que dão os melhores exemplos. Mas por que a mulher, bispo, é muito falada na Bíblia, e as mulheres sempre dão bons exemplos de fé? Porque a mulher é sensível mais do que o homem. A fé que a mulher apresenta, muitas das vezes, é maior do que a do homem, ou com mais qualidade, porque a mulher, ela sabe cuidar de um homem ou de um filho sem esperar nada. O homem não. O homem, na sua natureza, geralmente ele faz esperando recompensa. Esperando o quê?
A mulher tem essa facilidade. Ela consegue fazer algo por alguém que ela ama, sem esperar nada. É um dom que Deus deu. Mas nós que somos homens, se nós buscarmos a Deus, nós também conseguimos ter uma fé pura, que não se torna como interesse. Que não se torna como interesse. Então, por que muitas pessoas vivem enfurnado nas igrejas e não vê os seus sonhos, os seus anseios, os seus projetos realizados? Por que, bispo? Vamos ler a Bíblia. A resposta está lá na palavra de Deus. Está ali, ó. Se você aprender isso, meu irmão, prepara. É bênção sem medida. E diga graças a Deus. Olha o que diz. Capítulo 8, versículo 14. A cura da sogra de Pedro. A mãe da mulher de Pedro, o discípulo. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. E ardendo o quê? Tinha um problema. Ela estava doente. Naquele tempo, de repente você diz assim: bispo, palhaçada, né, bispo? Acabei de ver uma mulher curada de lepra. O senhor vem contar uma mulher curada de febre? Só que a febre naquela época matava mais do que a AIDS e a lepra hoje. Não existia medicamentos, não existia química, não existia laboratórios. Se você fosse tomado por uma febre, você podia ter 30, 20, 15 anos, dependendo da febre, você morria. Não tinha os recursos científicos ou medicinais que tem hoje. Uma febre naquela época era uma epidemia, era uma praga. Você sabia que hoje você vai em qualquer farmácia, ou até mesmo em qualquer boteco, é capaz de você comprar um comprimido para febre, para cortar a febre? Naquela época não. Eu estava vendo um estudo que a febre espanhola, que foi uma febre que assolou a Europa, ela sozinha matou mais do que a AIDS e o câncer junto em todas as épocas. Febre. Então, quando fala de febre ali, é uma coisa terrível. Era uma doença para a morte. Ela estava tão debilitada que ela ia morrer. Na verdade, quando Jesus foi ali, já foi para um velório. Sabe quando alguém fala: olha, fulano está em estado terminal, pode preparar o funeral, porque de hoje não passa. Então Jesus só foi ali para cumprimentar a família. E olha o que aconteceu. Versículo 15. Mas Jesus tomou-a pela mão. Tomou-a pela... Ele está fazendo isso com você hoje. Ele está pegando na sua mão. E diga: eu recebo a mão de Jesus tocando na minha vida. Olha aí, ó. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre o quê? E a febre o quê? Ou seja, a morte a deixou, a praga a deixou, a peste, a epidemia a deixou. Não tinha mais remédio, não tinha mais tratamento, não tinha mais recurso. Quando ele pegou na mão dela, o mal deixou. Mas veja a atitude dela, é o que falta para muita gente. Eu já vi gente na igreja ser curada de AIDS. Ser curada do quê? Para medicina, tem cura para AIDS? Não. Eu já vi na igreja pessoa com lepra, igual a irmã estava, que para medicina não tinha mais jeito, e Jesus curou.
Eu já vi pessoas com câncer espalhado pelo corpo e não tinha mais jeito, e Jesus curou. E eles não estão mais na igreja. São ingratos, são os interesseiros. É aquelas pessoas que são pior que pastores mercenários. Porque às vezes critica o pastor que é mercenário, mas o povo também é sem vergonha. Porque se o pastor é mercenário, é porque o povo também é mercenário e interesseiro. Eu estou aqui na qualidade de homem de Deus, porque vocês são pessoas de Deus. Eu não sou mercenário, porque vocês não são bandidos. Quem está compreendendo? Quem faz o lobo é as más ovelhas. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza absoluta disso. Quando se fala que existe nas igrejas pastores ladrões, eu não sei se tem, e se existe, é porque as pessoas também são interesseiras e mal intencionadas. Elas só querem o resultado e depois não voltam mais. Elas estão ali porque querem um milagre. A irmã não vai se ofender comigo. A irmã falou no altar: se Deus me der um carro, eu continuo na igreja. Aí Deus fala: recebe o carro e vai para o inferno. E aí, ganhou o quê? Vai ganhar uma garagem maior? Vocês têm que aprender. Deus funciona com fé, não com interesse. Mas aonde está a diferença dessa mulher? Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 15: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela continuou deitada? Ela desanimou? Esse domingo eu não vou, não estou legal. Então naqueles dias, foi? Não. Ela se levantou e passou o quê? E passou o quê? A servi-lo. Deve ter alguém aqui hoje que está doido para ser abençoado, mas pergunta se quer servir depois. Lá no Rio de Janeiro, as irmãs devem conhecer um ditado: malandro é malandro, mané é mané. Deve ter alguém, ainda que uma pessoa aqui: eu quero ser abençoada. Mas depois dessa bênção, será que você vai servir? Depois que você receber a cura, será que você vai servir? Depois que o seu marido voltar, largar a amante, você vai servir? Depois que o filho sair da cadeia e largar as drogas, o crime, a prostituição, o tráfico, você vai servir? Depois que você receber a causa na justiça, você vai vir servir com os teus dízimos? Depois que você vencer o desemprego e Jesus te dá um novo emprego, será que você vai ficar até o fim da vida servindo? É aí que está o X da questão. Hoje em dia, pessoal, eu não sei se nós, bispos e pastores, estamos atrapalhando vocês. A gente oferece tanta coisa pela televisão, pela rádio, aguça tanto o seu interesse, aguça tanto o seu querer, e você vem: eu quero. Esses homens são os supermans, essas mulheres da igreja são as mulheres maravilhas, são o gênio da lâmpada. Encontrei o gênio da lâmpada, é só esfregar a lâmpada que ele sai, faço 3 pedidos e a minha vida muda. Amém. Ainda que a sua vida mude, será que você vai ter paciência? Será que você vai ter ainda tolerância de todo domingo vir para a igreja? Dia de chuva, dia de frio,
quando você está com enxaqueca, quando você está com cólica? Será que você vai voltar a servir, ou vai querer servir, quando você estiver passando um momento difícil? Essa é a pergunta, pessoal. Deus não é tolo, Deus não é bobo. Deus pode entregar tudo que você quer hoje, e eu tenho fé para isso. Diga: eu recebo em nome de Jesus. A pergunta que Ele faz: será que você vai continuar servindo? Ah, bispo, eu estou aqui só por interesse. Aí vem aqueles religiosos: não, bispo, eu já sou de outra igreja. Não, bispo, eu sou católico. Não, bispo, eu sou espírita. Vai contar outra, vai. Você não é nada, você é um grande interesseiro, e Deus não se agrada. Então, o que fez a diferença naquela mulher foi a gratidão dela. Foi o quê? Ela falou: agora eu vou servir. Tinha uma senhora numa igreja que eu passei, e ela vinha direto, mas me incomodava. Eu estava pregando, ela cortava a reunião: bispo Gabriel, me ajuda. Gente, eu não estou desdenhando do sofrimento dela. Eu oro por todas as mães que os seus filhos estão perdidos nas drogas. Eu não estou desdenhando, eu só estou contando o que é. Bispo, o meu filho está cheirando cocaína, agora piorou, está usando crack. Bispo, me ajuda, me ajuda. Calma, irmã, o seu filho vai vir para a igreja, vai ser liberto das drogas, vai ser um homem de Deus. Passou um tempo, aquele moço veio, eu orientei ele largou a vida errada, se batizou, se tornou um obreiro, e queria ser pastor. E queria ser o quê? De tanta gratidão que ele tinha para com quem? Para com quem? Ele queria servir a ele não sabia como pagar. Mas bispo, não é de graça o milagre? Sim, mas ele tinha tanta gratidão que ele queria fazer alguma coisa para Deus. Esse é o problema de muita gente. Ela vem na igreja, é da cultura nossa: o que Deus pode me dar? Ela nunca pergunta: o que eu posso fazer para Deus? Quando você entrar por essa porta e falar assim: eu preciso de muita coisa, mas eu vou perguntar para Ele o que Ele quer, a sua vida vai ser muito melhor. Sabe o que aconteceu com a mãe dele? Quando ele veio para a igreja e ele virou dizimista, virou o quê? Ela saiu. E em casa ela falava: você é um trouxa, vai levar dinheiro para eles? Ela estava na igreja por interesse. Ela estava na igreja por interesse. Ela não queria servir a Deus coisa nenhuma. Ela só queria encher a barriga dela. Mal agradecida, é isso mesmo. Mal agradecida. Ela devia ficar na igreja o resto da vida, agradecendo e servindo a Deus pelo que Deus fez na vida do filho dela. Mas o bendito dinheiro fala mais alto, a matéria fala mais alto. Esse é o problema de muita gente. Pessoal, você não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. Ainda que você esteja vivendo lutas, ainda que você esteja vivendo um deserto, ainda que você esteja vivendo uma fase complicada da sua vida, sirva a Deus com gratidão. Bispo, eu estou na igreja até que eu não recebi tantos milagres, eu vejo tanta gente abençoada, a minha vida é uma luta, bispo. Você tem motivo para agradecer. O quê? A tua alma não está no inferno. Jesus morreu por você. Já é o suficiente para você chegar todo dia na igreja e falar: obrigado pela minha salvação, Senhor. O diabo queria me levar para o inferno, mas o Senhor não deixou. Diga assim: quando eu estou na fé. Diga: quando eu estou na fé, eu sou grato ao meu Senhor. Diga: Senhor meu Deus, de tudo que o Senhor fizer e me der, eu quero te servir por toda a minha vida, em nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Amém.